Boa noite a todos. Com muita alegria, muita gratidão, damos início a mais um estudo de toda quinta-feira às 7h30 da noite do livro Pão Nosso. Hoje vamos dar continuidade, entrando no capítulo 88. Então convido a todos a fazermos a nossa prece de abertura. Amado Mestre Jesus, obrigado por mais uma noite de estudo, por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, debatendo esses conhecimentos tão profundos que Emmanuel vem nos trazendo através de Chico Xavier, que possamos realmente digerir esse conhecimento, colocar no nosso dia a dia, aprofundar na nossa evolução, sendo cada vez mais compreensivo, prudente nas nossas atitudes, nas nossas escolhas e no nosso convívio. Que o Senhor nos ilumine, abre nossas mentes para termos os melhores intenções, as melhores interpretações. Que assim seja e graças a Deus. Vamos ver, chegou mais alguém. Ai, que bom, que bom. Ai, Selminha, que bom que ela chegou. Estava aqui com dificuldade para abrir. Meu Deus. Nós estávamos aqui, meu Deus, cadê ele? Boa noite, Júlio. Meu Deus, cadê esse povo? Boa noite. Boa noite. Eu não sei por quê, eu tenho a minha aula de terça-feira, que eu faço online, Já também tá, é pelo Meeting. já tá gravando, tá, pessoal? Desculpa. Então, vamos lá. Não, só para vocês saberem, né? Não tem problema falar nada, Não, não. não deve ficar com conversa fora, não. Jogando conversa fora. Bem, a gente Vamos ao nosso estudo. está dando início aqui ao capítulo de hoje, cujo título é Correções. Então, durante a nossa trajetória evolutiva, é normal a gente se desviar dos nossos caminhos, né? Do caminho correto, aquele que o Cristo nos apresentou. E esse é o significado de pecado, sabia? O pecado, ele tem esse significado de desvio de rota, né? E não assim que a igreja, com o passar dos anos, foi criando que pecado, né? Criando como se fosse uma lei, né? Coisas que são pecado e aí dando ali punições, né? Mas na verdade o pecado significa esse desvio do bem, né? Esse desvio do que é melhor para nós mesmos. E para isso, certas situações acontecem para que a gente corrija a nossa rota. E é mais ou menos isso que a gente vai ver no ensino do texto de hoje. E Emmanuel escolhe um trecho da Epístola de Paulo aos Hebreus, mais especificamente o versículo 7 do capítulo 12. Se suportais a correção, Deus vos trata como a filhos, pois que filho há a quem o pai não corrija. Paulo, nessa epístola, no capítulo 12, ele reflete sobre diversos tipos de correção de rotas que vêm de Deus. O seu objetivo era dar força ao cristianismo que estava começando e que passava por muita perseguição, muitas provas, muitas dores. E com isso, muitos pensavam em desistir, né? Muitos pensavam em retornar ao judaísmo porque não estavam entendendo, compreendendo por que de tanta dor, de tanto sofrimento. E Paulo, nessa epístola, mais especificamente no capítulo 12, ele trata muito disso. E nessa frase, principalmente, ele vem para dar àquele povo e traz para nós até hoje esse entendimento para a gente refletir sobre as dores, refletir sobre as dificuldades, entender que isso não é uma punição, né? Entender que isso é um instrumento de correção, é um instrumento de evolução, mas que muitas vezes temos essa dificuldade de compreender, mas que Paulo já há 2000 anos atrás já trazia essa tentativa, né, de estar ali levando esse conhecimento mais amplo da vida, dos sofrimentos e das necessidades, das vicissitudes, em especial para aquele cristianismo que estava nascendo
que ainda era embrionário, né, que estava começando a florescer, e que aquelas pessoas ainda muito ignorantes, no sentido de não conhecer mesmo, de não entender, compreender bem a palavra do Cristo. Então, Paulo, através das suas cartas, tinha esse objetivo, né, de explicar melhor, de fazer entender, de transmitir para aquelas igrejas que estavam nascendo esses objetivos e esses propósitos maiores do Cristo. E dentro desse contexto histórico, da igreja ali iniciando e perseguida, com muitos irmãos querendo retornar ao judaísmo, então Paulo emite essa frase para que a gente compreenda, num primeiro momento, que essas dores e esses sofrimentos não é porque Deus não nos ama, e sim pelo contrário, né? Quando ele compara ao pai, um pai que repreende seu filho, que muitas vezes pune até o seu filho, mas sempre com a intenção de corrigi-lo, né? Sempre com a intenção de que ele faça a coisa certa. Então, ele demonstrando que essa dor e esse sofrimento, na verdade, é o amor divino querendo a nossa correção, querendo o nosso retorno. Então, abro para vocês aí, se alguém quiser falar sobre essa introdução antes de adentrarmos no texto de Emmanuel. Não? Então, podemos continuar. Bem, eu não estou compartilhando, né? Eu estou olhando a minha cola aqui e não estou compartilhando. Eu sempre faço isso, né? Quando sou eu que estou apresentando. Que eu já estou lendo na cola e esqueço de compartilhar. Isso. Vamos lá. Mostrar isso. Pronto. Então vamos agora adentrar no texto propriamente dito. Aí deixa eu voltar minha cola de novo. Bem-aventurados o espírito que compreende a correção do Senhor e aceita sem relutar. Raras, todavia, são as criaturas que conseguem entendê-la e suportá-la. Muitas das dores que sofremos é resultado da rebeldia, da resistência que temos diante das escolhas que não queremos mudar, nem queremos abrir mão de nada, por nosso orgulho ou por nosso egoísmo, para assim passarmos a fazer o correto, né? Retornarmos ao caminho reto. Mas, infelizmente, somos, né, poucos que entendemos o objetivo real da dor. E nessa rebeldia, que já comentamos, acabamos tornando as experiências dolorosas muito maior do que seria necessário, né? Insistimos no mal, insistimos porque somos orgulhosos, porque somos vaidosos, porque não queremos abrir mão daquilo que nos apraz, né? Daquilo que nos é benéfico, mesmo que esse abrir mão signifique fazer com que a gente perca um pouco do que é bom só para nós em prol de que seja bom para todos, mas não, né? No nosso egoísmo, muitas vezes a gente não quer abrir mão de algum benefício, de alguma coisa, e aí acabamos sofrendo consequências dolorosas, prolongadas. E aí, diante dessa rebeldia, diante desse não entendimento, a gente acaba prolongando essa dor, porque aí a gente insiste na mesma coisa que estamos errando, em vez de mudar. E aí eu busquei lá no Livro dos Espíritos a questão 132. Qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? Kardec pergunta. E os espíritos respondem: Deus a impõe com a finalidade de fazê-los chegar à perfeição. Os espíritos passam pela experiência da encarnação visando a objetivos. Para uns é uma expiação, para outros uma missão. Mas para chegar à perfeição, devem sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. E aí depois eu peguei na questão 268. Até que chegue ao estado de pureza perfeito, o espírito tem constantemente provas a sofrer? Sim, mas não como são entendidas, pois as provas são as atribulações materiais. Ora, o espírito chegando a um certo grau
mesmo sem ser perfeito, não tem mais nada a sofrer. Então, olha como é interessante, como a gente começa a compreender que esse sofrimento é um instrumento de evolução, de crescimento. Ele é necessário, é preciso que a gente sofra as consequências, né, dos nossos erros, é preciso, é um instrumento de ensinamento, só que não é necessariamente o único, né, como ele bota aqui, existe um momento, mesmo antes da perfeição, onde não sofreremos mais, porque faremos escolhas mais sábias, né, teremos o conhecimento necessário. E fora aquele tipo Jesus, por exemplo. Jesus não sofreu como a gente sofre aqui na Terra. Tudo bem, existem as agruras, existem as necessidades materiais do corpo, que aqui na Terra todo mundo sofre, mas Jesus já era plenamente consciente da sua missão. Então ele não sofria igual a gente sofre por perder alguma coisa, por perder, porque ele sabia que tudo ali na matéria, ele já tem essa consciência plena de que tudo da matéria é transitório, de que tudo aquilo ali, de que nada é nosso. Então ele não tem o apego e o egoísmo que nós ainda temos. Então Jesus, nesse sentido, ele não sofreu. Ele não sofreu igual a gente ainda sofre aqui na matéria. Ele não sofreu a perda das coisas. Ele não sofreu essas necessidades materiais que nós temos. Não. Ele não sofreu nada disso. Não, não. E é exatamente isso. Mesmo espíritos puros que voltam em missão em planetas inferiores, eles não sofrem no meio, assim, não no mesmo sentido que a gente sofre, né? Porque eles já entendem que tudo aquilo é transitório, de que tudo aquilo é necessário para que aconteça a evolução. Então, abro para vocês novamente. É isso, Eu, Vitor. Desculpa, Doroca, quer não, falar? não. Fala, depois eu falo. Pode deixar. É, que é exatamente isso, né? Porque assim, diz que no próprio livro dos Espíritos, né, fomos criados simples e ignorantes, né, para vencermos as encarnações sucessivas, nos aprimorarmos, nos aperfeiçoarmos, né, para alcançar o topo da evolução, que é espíritos puros, né? Quer dizer, então, quando Jesus esteve aqui, quer dizer, ele não sofreu como nós, porque ele já era um espírito puro, ele já passou por tudo isso que nós estamos ainda passando, né? Então, o sofrimento dele era diferente. Por que nós sofremos aqui? Né? Quer falar que, por que sofre diferente? Porque nós ainda trazemos mazelas, né? Ainda sofremos de orgulho, vaidade, inveja, não é? Ciúmes, sentimentos muito materiais, muito mesquinhos ainda da nossa parte, não é? Nós ainda não aprendemos a ter a aceitação, que é a resignação, a compaixão, né? O perdão, são coisas que elevam o espírito, né? Que é isso que ainda precisamos ter isso em nós. A gente está no exercício, estamos exercitando esse tipo de aprimoramento, mas ainda carregamos as mazelas, né, das imperfeições, não é? E esse é um caminho ainda que temos que percorrer, né? Então, quer dizer assim, não sofreu porque esses espíritos superiores não passam pelas mesmas situações. Já passaram, já por isso são superiores, não vivem mais esse tipo de tormento que hoje nos consome, né? Que a gente se consome às vezes com raiva de certas injustiças, né? Nos revoltam, né? E eles sabem que isso faz parte da situação que nós temos que viver, né? Que a providência divina não vai desamparar ninguém, a gente fica na angústia, porque ainda não temos essa consciência ainda com relação a Deus, né? E tudo que a gente tem que viver aqui. É isso. Pode falar, Dorô, desculpa aí. Não, não, não tem nada que desculpar, porque o meu pensamento continua ser. O que eu disse é o seguinte: eu acho que o sofrimento dele e de outros espíritos evoluídos, menos do que ele, mas muito mais evoluídos, não, é exatamente porque a gente ainda não conseguiu chegar ao nível deles. Eles gostam tanto da gente que ficam tristes de, apesar de ensinarem, a gente ainda ter tanta dificuldade de chegar a eles. É nesse nível que eu acho que eles podem ter um relativo sofrimento, mas é um relativo, relativo.
E que eles têm muita alegria quando a gente consegue superar. Eles ficam muito felizes. Eu noto isso, sabe, onde, de uma maneira assim muito concreta, através das coisas que os meus guias me passam. Quando eu dou um tropeço e depois eu sinto que eles vibram, eu sinto isso, eu não estou inventando, eu sinto, eu percebo, começa a abrir uma porção de coisas assim, eles abrem para como se fosse assim, estamos felizes, eles ficam felizes quando a gente melhora. É tão bonito, mas é tão bonito, isso me comove profundamente. Entendeu? A alegria que eles ficam quando a gente tira o pé da lama e vai. Meu Deus, é muito bom. É muito bom. Só que não é todo dia, né, que a gente consegue isso. Eu digo, quando a gente consegue. Eu não sei se vocês têm essa percepção também. Devem ter, É, né? Porque são coisas pequenas, não são grandes feitos da gente. Não é assim, mas que a gente supera os negócios e eles ficam contentes da vida. É lindo isso. Eu acho muito bonito. É um amor assim que não é igual ao amor terreno, né? Que o amor terreno tem a coisa do interesse material. Não adianta que tem. Tem porque tem. E a alegria deles é num outro plano, e aquilo emociona, mas emociona. Só que a gente não consegue continuar naquilo sempre. A gente daqui a pouco está balançando em outras coisas, mas é o nosso caminhar, é esse mesmo. Né? E eles estão lá nos amparando, nos incentivando. É muito bonito o trabalho deles. Eu fico assim, maravilhada, sabe? E acho que às vezes vale a pena você abrir mão até de certas coisas bobas da matéria para poder contemplar essa vibração deles que eles passam. Que também eles não vão expressar isso toda hora, não há nem clima para isso. Nós não damos esse clima, a Terra não dá, né? Era isso que eu tinha que falar. Até Me porque vai emociona ficar mal muito. acostumado, né, Doroteia? O quê? O Vai quê? ficar mal acostumado se toda hora diz. Pois é. Tem que dar um tempinho. Tem que dar um tempinho para a gente respirar, acreditar e não desistir. Porque a Lógico. gente tem a tendência, hoje faz, amanhã tá. É o cuidado que a gente tem de não fazer esse, sabe? Uhum. Muito cuidado quando a gente melhora. Meu Deus, tem que ter um cuidado danado para a gente não hesitar. E é uma sensação boa, né? Muito, mas é muito. Independente da gente É, sentir que eles estão perto, é. a gente, quando está fazendo alguma coisa, ou está irritado, está, sei lá, está perturbado, de repente você fica sereno, tal, encontra a solução, Hum, sem afetar ninguém, é dá isso. uma sensação boa. Muito bom. Mas é muito bom. Uhum. Né? E aí você começa a ver que isso aqui é só uma passagem, isso aqui não tem Isso. nada de definitivo, não. O definitivo somos nós que vamos fazer, né? Se parar para pensar, para analisar como é que aconteceu a situação, É. ver que não foi uma coisa tão normal assim, Não, né? não, não, Uhum. não é não, É. né? E agora imagina ele lá, coitado, jogado, né, às traças, porque foi, né, chutado, cuspido, olhando e dizendo: Meu Deus, olha só que coisa. Gente, não é brincadeira isso não, né? Vai lá, Vitor. É isso, e tudo fica mais leve, né? Esse é o Muito, objetivo. mas muito Porque bom. conforme a gente vai compreendendo, né? Eu falo por mim, né? Não, lógico, como vocês falaram, estamos todos longe da perfeição. Uhum, Ainda me irrito, ainda tenho raiva, ainda, ainda me deixo tá? levar por esses sentimentos, mas já de um jeito bem diferente do que era há 20 anos atrás, né?
porque a gente compreende, a gente entende que hoje em dia eu já consigo começar a perceber quando alguém me trata mal, quando eu sou às vezes maltratado, eu É, consigo já em algumas vezes, não sempre, como você, como vocês falaram, é, eu até sinto, na verdade, pena da pessoa, porque é o que eu falo, isso, eu isso, consigo já ver o quanto essa pessoa, coitado, o quanto ele tá perturbado, o quanto imagino. Porque aí eu fico pensando, se ele trata, porque eu não levo pro pessoal, eu penso assim, pô, ele deve tratar assim todo mundo. Então imagina quantos inimigos essa pessoa tá criando, porque tudo bem, eu, que sou uma pessoa que já entendo, não vou ter raiva dele. Mas de repente imagina quantos outros ignorantes que ele vai tratar assim e que não vão ter a compreensão que eu tenho, que vão querer o mal dele, que vão então, desejar o mal dele e que vão até, quem sabe, fazer o mal para ele, isso, efetivamente. Então você passa a ter pena, porque você já reflete nas consequências que aquela atitude dele vai ter para ele mesmo. E era Jesus perante a gente, né? Quando Jesus estava sofrendo tudo aquilo na cruz, ele, por que que ele tinha pena de quem estava fazendo mal com ele? Porque ele sabia, perante as leis divinas, as consequências milenares de dor e sofrimento que nós, né, estou me incluindo, né? Eu estava lá jogando pedra na cruz, provavelmente também, e ele não, sabia Chutando da, barra abaixo. e ele sabia das consequências que isso traria para nós mesmos, milênios de dor e sofrimento, né? Então ele estava sofrendo, mas estava com pena de nós que estávamos fazendo ele sofrer, né? Por causa disso. E é o que acontece com a gente. E é o que faz com que a gente passe a ter mais compreensão, mais carinho, não revidar, né, aqueles que nos fazem mal, porque a gente começa a ter exatamente esse olhar sobre essas pessoas, né? A gente começa a perceber que, nossa, é como o Chico falava, né? Que bom que eu sou a vítima. Graças a Deus que eu sou a vítima, porque Não, vai, isso. porque o algoz é que está exatamente é, recolhendo para ele frutos negativos no futuro, né? Então, é isso. exatamente. Então, vamos dar E continuidade. não vai aproveitar aquele momento bom que a gente está de carinho com a pessoa, de perdão para ela, É, de talvez ela poxa, nem perceba, né? Ela não, nem, não nem percebe, perceba. não, não. Geralmente não. Mas, de alguma forma, algum impacto muitas vezes provoca que a pessoa olha e fica meio, sabe? Eu percebo isso. Às vezes a pessoa vem fazer um mal, você está olhando assim, daqui a pouco ela fica meio atordoada, calma. Eu tenho percebido certas situações assim, com outras pessoas, não estou falando de mim, estou falando geral, entendeu? E aí você diz, então continua assim, para o outro, pelo menos, esquecer de você, porque aí esquece, né? E aí você está fazendo até um bem para o outro, fazendo ele esquecer o mal que ele queria te fazer. Isso é uma coisa, é muito bom, né? E essas reações, às vezes, podem surgir, dependendo do grupo, pode surgir até em cadeia também, através de várias pessoas, uma com a outra, né? Pode acontecer. A gente tem que estar muito atento até para ajudar esses momentos também. Não ficar desligado e estar ali, pelo menos dentro de você, fazendo uma oração, né, para as coisas se resolverem, enfim, né? Sejamos nós o elo que vai quebrar a É cadeia, né? Quando isso, ela for pro mal, isso, né? Quando ela for uma cadeia pro mal, que a gente seja o é, elo não, que vai quebrar para parar ali. lógico, lógico, claro, né? E Então, estimular quando for Isso. para o bem, né? Estimular quando for para o bem sim. também, né? Sim, né? Então continua, Emmanuel. Por vezes, a repreensão generosa do alto, símbolo do desvelado amor, atinge o campo do homem, traduzindo a advertência sagrada e silenciosa. Mas, na maioria das ocasiões, a mente encarnada repele o aguilhão salvador, mergulha dentro da noite da rebeldia, elimina possibilidades preciosas e qualifica de infortúnio insuportável a influência renovadora, destinada a clarear-lhe o escuro e triste caminho. Aí eu lembrei aqui, disse Jesus a Saulo: duro é para você, Saulo, escolher o caminho da rebeldia, né?
quando Paulo ainda, né, ainda Saulo, insistia em perseguir cristãos, né? Quem já leu Paulo e Estevão, toda aquela desgraça lá no início. Por quê? Porque enquanto ele insistia em ir contra, tudo de ruim foi acontecendo, né? E aí Jesus fala isso a Paulo ali na conversão, né? E enquanto nós não, enquanto e quantos de nós não fazemos isso também, né? Insistimos no erro ou ficamos revoltados diante da situação que não nos é confortável, mas sem refletir sobre o que mudar nela, né? O que ela nos convida à mudança e encerrar assim a necessidade da dor, já que a correção estará efetuada. Porque a gente tem que entender que muitas vezes na vida tem erros, tem dores que acontecem exatamente porque a gente está insistindo no erro. A gente, né, a gente insiste em seguir um caminho ou agir de uma forma, né, tratar mal os outros, por exemplo, né, para seguir o mesmo exemplo que a gente estava falando, a gente insiste em ser uma pessoa dura, ríspida, e aí aquilo vai trazendo cada vez mais problemas para a nossa vida, porque aí a gente ganha cada vez mais inimigos, pessoas desejando o nosso mal, ou até, quem sabe, fazendo o nosso mal. Isso vai virando uma bola de neve, né, que vai acrescentando problemas, e bastava a gente enxergar, né? É o que eu falo, a gente tem que parar e refletir. Por quê, né? Por que que tem tanta gente me tratando mal? Por que que, né? Por que que todo mundo reclama de mim? Por que que... Será que eu não estou fazendo alguma coisa errada? Porque às vezes, mesmo quando a gente tem razão, porque às vezes você pode ter razão e mesmo assim você perder a razão pela forma, né? Pelo jeito que você trata. Então, às vezes você tem razão em reclamar de alguma coisa, mas a forma com que você expõe essa sua razão, com agressividade, com rispidez, pronto, já fez você perder a razão. E aí as pessoas passam a nem ouvir mais o que você está falando, só, né, já desgostam de você, você fica já com uma má fama de ser uma pessoa chata, violenta, e isso vira realmente uma coisa muito ruim, que vai te trazer cada vez mais dor, cada vez mais sofrimento, até o momento que você parar e refletir e mudar de atitude. Quando você mudar de atitude, a dor vai cessar, porque as pessoas vão começar a te ouvir com mais clareza, compreender o que você está falando, não vão mais te odiar, né? Não vão mais te achar uma pessoa desagradável. Lógico que a gente está falando aqui de uma coisa específica, mas isso vale para tudo que nos causa dor e sofrimento. A gente tem que sempre parar e pensar, refletir. Por que que eu estou passando por isso? No que essa dor me ensina, né? O que essa dor me obriga a mudar na minha vida, né? O que eu fazia antes que, graças a essa doença, ou graças a essa falta de dinheiro, ou graças a essa qualquer coisa que nos tira da situação boa e confortável, o que essa situação nova me obriga, né, a fazer diferente para melhorar, para aliviar, porque aí é o que você precisa aprender, é o que você precisa desenvolver, é o que você precisa fazer diferente. E aí você vai perceber que aquela dor vai ser muito menor, vai ser muito mais rápida, porque já alcançou o objetivo necessário. Porque o amor cobre a multidão dos pecados. Então, como a gente falou lá no início, o pecado é o erro, é a correção de rota. Se você corrige a rota, acabou a dor. Não há mais necessidade da dor e do sofrimento. E aí eu peguei mais uma questão aqui no Livro dos Espíritos, a questão 269. O espírito pode enganar-se quanto à eficácia da prova que escolheu? Pode escolher uma que esteja além das próprias forças e sucumbir, né? Então, olha só, a importância da gente, até mesmo no mundo espiritual, quando a gente estiver ali planejando a nossa reencarnação, a gente não ser cabeça dura. A gente dá mais ouvido aos mentores, aos nossos mentores que estarão ali certamente nos ajudando a preparar a nossa reencarnação, a gente não achar que a gente é super-homem, que a gente já pode fazer, só porque a gente ali está consciente e de repente com peso na consciência, a gente querer, como é que se diz, resolver todos os problemas das nossas encarnações passadas de uma vez só. Não devemos pensar assim, vamos ter calma. Deus é misericordioso e nos dá o infinito
para que a gente trabalhe e restaure. Então vamos aceitar o conselho dos nossos mentores, vamos ouvir eles, vamos buscar resolver um problema de cada vez. Isso vale para quando a gente estiver planejando a reencarnação e vale para essa encarnação agora também. Porque às vezes a gente comete um erro, e aí, voltando até o que o até falou, de um erro a gente emenda em outro erro, e aí a gente querendo resolver tudo de uma vez faz um erro ainda maior. Isso, Calma, isso, calma, isso. para, respira, compreende que errou, e agora o que que eu posso fazer para restaurar aos poucos, um passo de cada vez, sem Isso, pressa, entendendo que as coisas têm um tempo para acontecer, não é milagroso, tudo tem um tempo. Do mesmo jeito que o seu mal que você causou um mal também que durou muito tempo, agora o bem que você precisa refazer vai demorar muito tempo também para ser refeito, e você precisa confiar, precisa ter paz de espírito e confiar no processo. Entender que é um processo que leva tempo, né? Se levou tempo para destruir, agora leva tempo para reconstruir também. E a gente precisa ter essa paz de espírito, esse entendimento, para que a gente aceite com mais leveza. Tipo, uma doença não cura de uma hora para outra. não, Não existe um remedinho que tomou, melhorou na hora. Mesmo as doenças que já têm remédio, elas ainda assim demoram um tempo para o remédio fazer o efeito e conseguir curar. Então a gente tem que ter essa paciência, entender que tudo na vida é um processo e isso vai nos dar mais paz para a gente passar por essas dificuldades e entender que também elas não vão se dissipar de uma hora para outra só porque a gente, ai meu Deus, me perdoa. Não, não é não, assim. não, não. É, ai Não meu é? Deus, me perdoa, e agora eu vou começar a tomar o remédio do perdão, e ainda assim vai levar um tempo, porque não É, cura de uma hora para outra. E eu vou aceitar resignadamente, esperando paciente, e quando a cura chegar, eu vou realmente fazer-me merecedor dessa cura. E aí, tendo a saúde restabelecida, eu vou passar a usar a minha saúde para o bem, para o trabalho pelo bem, para fazer desse mundo um mundo melhor e aí sim me tornar merecedor da saúde, né? De bom uso da saúde. Por exemplo, né? Mais um exemplo de algo que a gente também pode refletir. E abro para vocês comentarem também esse parágrafo. é esperar o tempo, né? Às vezes, o calar ajuda muito. Porque às vezes está uma discussão, você cala, aquilo traz uma paz também, que é necessária. Também calar é importante, mas tem que saber a hora, o tempo. Isso tudo é um treino, né? É um treino, é difícil. Mas a gente tem que estar atento para não ficar se enrolando consigo mesmo, não é nem com o outro, é consigo, né? Vou conseguir, não é assim, não pode, não, de jeito nenhum. A não ser que o outro esteja na mesma sintonia, aí é diferente, né? Mas se não tiver, tem que ter calma, né? Ei, Vitor, é interessante que você citou aí uma parte de Paulo enquanto Saulo, né? Que ele agia sempre contra os cristãos e tudo dava errado, acontecia muita coisa, né? Aí você vê que é bem desse parágrafo, né? Ele fala que a repreensão generosa do alto, né? Que é sempre assim, qual é o objetivo nosso aqui não é sofrer, é Não, aprender, evoluir, é chegarmos a evoluir, espíritos puros. claro. Mas a nossa rebeldia, né, é que a É, rebeldia, nossa, é que faz o causar sofrimento, as dores, sofrimentos, problemas da vida, né? isso. Você vê e que e quando o Vitor até falou assim, por que que às vezes tem situações que acontecem assim que parece que está dando errado, que é uma lição para a gente rever realmente o que é que está acontecendo, porque toda vez acontece isso, é uma repetição às vezes, né? Quer dizer, se as coisas se repetem durante a nossa vida, é porque a gente não aprendeu a lição ainda com aquilo. Então, é aquele momento realmente de parar, pensar, refletir por que isso se repete. O que eu estou fazendo
de errado, né? É por isso que aí ocorre os infortúnios, né? Que é o que diz aqui bem o texto, né? A questão da nossa rebeldia que não nos deixa perceber. Que os espíritos estão sempre do nosso lado para nos ajudar, nos orientar, nos colocar de volta no caminho, né? Mas a gente fica naquela condição que eu quero porque eu quero porque quero que eu quero assim. Não é o que a gente quer, né? É o que a gente precisa. Deus que coloca as oportunidades para nós, né? E a gente, às vezes, dá as costas para aquilo. Né? É uma questão de realmente olhar. Por isso que bem que fala assim, as correções, né? O texto, o título é referente a exatamente isso, né? Corrigir. O pai corrige. Às vezes parece que ele está nos punindo. Ah, poxa vida, eu queria tanto isso. E ele recusa, às vezes nega certas coisas que nós estamos querendo, mas é justamente para o nosso bem, né? O nosso melhor. Né? Ele vai corrigir nunca para o nosso mal, mas sim para que a gente aprenda com aquilo, né? Isso vem bem pelo texto. É porque a visão dele, nós não podemos comparar a nossa visão com a dele, que não há como, né? Não há Exato. como. E entender a visão dele também, como que a gente vai entender? Não há como. Nós podemos ir tateando, mas entender, não, difícil. Não tem. A pessoa querer tentar entender Deus, ela vai perder tempo de existências, porque não tem como entender, é simplesmente fazer o que a gente tem que aprender a amar e respeitar o próximo. E pronto, as coisas vêm por consequência de tudo isso. Aí a gente fica mais fácil de começar a compreender os desígnios de Deus. Quando a gente aprende a amar, né, a ter compaixão, a respeitar o próximo, assim a gente começa a aprender também. Vamos continuar então. Vamos. Muita gente, em face do fenômeno regenerativo, apela para a fuga espetacular da situação difícil e entrega-se inerme ao suicídio lento, abandonando-se à indiferença integral pelo próprio destino. Muitas vezes, diante das dores e decepções, muitos de nós não suporta e se entrega aos vícios, causando assim um suicídio indireto, que só vai levar a mais dores e mais consequências ruins ao perispírito. Outros apelam inclusive ao suicídio diretamente, fruto da ignorância, já que a morte não existe, e depois do desencarne o sofrimento diante da realidade do não fim fica ainda maior, né? Ontem eu fui assistir o tal do filme do He-Man com a minha esposa. É um filme de boberol, mas eu lembrei porque tem um personagem lá que ele falha no início do filme e ele se entrega à bebida, né? Porque é o que muitas vezes acontece com a gente. Às vezes a gente passa por uma decepção que fere o nosso orgulho, né? Porque somos muito orgulhosos, que foi o caso desse personagem no filme, muito orgulhoso, né? Que se achava muito bom. E aí, diante da falha, a gente não suporta a humilhação, né? Porque a gente é muito orgulhoso. E aí a gente perde o propósito da vida, a gente prefere, né? Prefere se vitimizar, aí entra no alcoolismo, entra numa droga, exatamente porque você quer fugir da realidade, porque você não suporta a humilhação, né? Daquela perda material que você sofreu. E a gente precisa entender que não é esse o objetivo, né? Se a gente sofreu uma grande perda, é porque aquilo quer nos ensinar alguma coisa. É porque a gente, pelo contrário, é para nos deixar ainda mais forte. A gente precisa, com aquela perda, entender, por exemplo, né? No caso desse personagem lá do filme, que não devemos ser orgulhosos, né? Não devemos nos sentir donos da verdade. A gente precisa entender que realmente tem coisas que estão fora da nossa capacidade e que a gente precisa sim pedir ajuda, que a gente precisa sim trabalhar em grupo, que a gente precisa sim
ter a misericórdia do próximo para que nos perdoe, né, dos nossos erros, das nossas falhas, assim como a gente deve perdoar os erros e as falhas do outro, porque ninguém é infalível, mesmo, né, mesmo aquele que mais estuda, que mais treina, que mais trabalha, ainda assim pode acabar se distraindo e cometendo um erro. E não que os erros não tenha que haver algum tipo de punição, mas que a gente seja misericordioso, no sentido de compreender que um dia também pode ser a gente, e por mais que a gente também entenda que a gente deva sofrer punições dependendo do erro, mas eu tenho certeza que todo mundo aqui gostaria de sofrer uma punição menor possível, né? Ou da forma mais justa possível quando for a nossa vez de ser punido, né? Então, por que que a gente também não deseja isso para o outro, né? Então, que a gente possa entender que essa misericórdia é muito importante entre nós todos, né, como humanidade. Não estou aqui pregando a não punição, né, porque eu acho que não tem como a gente, infelizmente, ainda viver num mundo sem punições, porque somos ainda muito falíveis, mas que a gente possa punir cada vez mais com essa intenção de não de punir por punir, né? Que a gente possa criar leis, que a gente possa desenvolver uma sociedade que esteja cada vez mais preocupada em punir, mas com mais uma legislação, uma punição que tenha um objetivo maior de ensinar, né? De fazer com que aquele que errou não erre mais, que ele compreenda o erro, que ele compreenda a responsabilidade que ele tem e, né, para os mais tipos de erros possíveis que a gente possa imaginar, que a gente tenha esse sentimento, porque esse é o objetivo de Deus perante nós, né? A gente lá no passado, a igreja pregou um Deus punitivo, e aqui com a visão do Espiritismo a gente entende que Deus não é um juiz punindo os outros, ele é um pai, como disse o título desse texto, é um pai que muitas vezes pune, mas como todo pai, pune com a intenção de que o filho não volte a errar, né? Uma punição com um objetivo educador e não uma punição com objetivo vingativo, né? Não É tem isso mesmo. objetivo de vingança, o objetivo é de entender, de aprender. E abro para vocês novamente. Mas como toda criança, né, não entende quando o pai pune, É, né? né? E Isso quando a Doroteia falou que de Deus naquela hora, é porque Deus não tem partido, não tem preferências. Então ele consegue enxergar todo mundo bem, sendo bom ou não sendo bom. Para ele todo mundo é bom, né? É. Ele não tem preferências. A gente está bem longe, né? Que a gente tem bastante preferência, a gente é bem egoísta, né? Então tem muito que evoluir, muito que corrigir. É como um pai, né? Um pai que tem um filho muito, às vezes, muito bom, trabalhador, estudioso, e outro que é mais preguiçoso. Ele não ama mais o que é estudioso do que o preguiçoso. Ele ama igual os dois. Lógico que ele fica mais feliz com o estudioso, mas ele quer que aquele que é preguiçoso também se torne estudioso, né? O que ele mais e muitas vezes o pai acaba até, né, desprendando mais atenção para o preguiçoso do que para o estudioso, porque ele sabe que o estudioso não precisa, né? Ele é mais é, independente, ele se vira sozinho, então, pelo contrário, às vezes ele vai até demonstrar mais carinho e amor pelo que é preguiçoso, porque ele vai desprender mais atenção com aquele que precisa mais, né? Que é mais, que está necessitando de mais ajuda, está necessitando de mais trabalho mesmo, né? Da função de pai sobre aquele. Então é exatamente isso, né? Porque Deus enxerga em todos nós esse fim, né? Que é o nosso ponto final. E aí lá no ponto final não tem diferença entre você e o assassino aqui da esquina. Eu e o assassino vamos chegar no mesmo ponto lá na vamos, frente, né? Não vamos. tem diferença. E para Deus nós somos esse ponto final, né? Ele enxerga, ele entende em todos nós esse ponto final, que é a perfeição. Então vamos em frente, aqui que o tempo hoje já Sapucaí é pequeno, é grande, quer dizer. Isso. Quem assim procede,
não pode ser tratado por filho, porquanto isolou a si mesmo, afastou-se da providência divina e ergueu compactas paredes de sombra entre o próprio coração e as bênçãos paternas. Deus nos ama indistintamente, mas muitos de nós renegamos essa filiação e nos colocamos fora dessa proteção, desse cuidado. E quanto mais fora ficamos, mais vulneráveis à dor e ao sofrimento descabido e desnecessário. Uma correção de rota, que se daria de forma simples, se torna extremamente dolorosa, pois estamos afastados daquele que iria nos orientar, ajudar e até mesmo derrubar os obstáculos do nosso caminho, pois escolhemos por rebeldia nos posicionar como solitários, órfãos de Deus. Imagine um filho que resolve abandonar o lar antes de amadurecido o suficiente. O que ele não sofrerá sozinho nas ruas? Aí temos aí a parábola do filho pródigo, né? Que é um exemplo prático disso. Um filho que resolveu abandonar ali o controle e os cuidados do pai e que passa por todos os bons bocados, né? Que a história demonstra, foi parar lá tendo que comer a comida dos porcos, o que sobrava da comida dos porcos, porque é o que acontece, né? Se você imagina um garoto de 15 anos resolver, vou sair de casa. Imagina, né, o que ele não vai sofrer na mão dos outros na rua. E é o que acontece com a gente quando a gente se afasta de Deus, porque Deus nunca não nos abandona, mas ele nos dá esse livre-arbítrio, né? E a gente pode, por nossa vontade, se colocar fora desses cuidados, bloqueando esses cuidados, né? Formando uma aura negativa que não permite que o amor de Deus nos alcance. E aí a gente fica exatamente exposto a todo e qualquer perigo do mal que a gente sabe que existe na espiritualidade, né? Ficamos expostos a todo esse mal porque nos colocamos em sintonia com esse mal, né? E aí é preciso que a gente então quebre essas barreiras, que a gente seja humilde, que a gente enxergue e se coloque diante de Deus como esse filho que realmente precisa de ajuda, que aceita a ajuda, que dá a mão para que ele nos guie, para que ele nos aponte o caminho, porque a gente tem a certeza de que ele vai fazer com que a gente trilhe a melhor rota possível para a nossa evolução. Abro novamente. E é bom, assim, até, vamos deixar claro, Deus não dá as costas a esses que se desgarram. Na verdade, eles tomam a distância, né? Eles se distanciam. Não é porque, então Deus deixa para lá. Pelo contrário, como até o Vitor falou anteriormente, né? Às vezes acaba dando até mais atenção àquele que está desgarrado. É a história, é a parábola da ovelha desgarrada, né? Estão todas lá guardadinhas, o pastor vai lá procurar aquela desgarrada, porque para trazer para junto das outras, não é? Porque não é o objetivo. O objetivo não é fazer sofrer, não é causar dor, sofrimento para aquele que está fora do caminho. É o contrário, ele quer tentar, de alguma forma, trazê-lo de volta. A dor, o sofrimento, dos desenganos, é tudo consequência das más escolhas do próprio filho, né? Do filho desgarrado, do próprio homem, do ser humano, né? Então, aí não pode responsabilizar Deus, como muitos fazem, né? Porque Deus age tão assim com uns e assado com outros, não é? Não é, mas são as próprias escolhas e o ser humano ainda não entende isso de fato, porque é aquela situação, né? Você quer explicações de coisas que não se compreende, não é? Mas também não busca aprender. A gente não compreende tudo, mas a gente está aqui, tentando aprender. Tentando Né? aprender. Muitos estão, né? Mas tem um outro cunhãozinho de pessoas que não querem, só querem se revoltar. E essa revolta só faz o quê? Como diz aqui, né? Ele ergue compactas paredes de sombra entre o próprio coração. E isso acaba afastando mais. E esse afastamento do divino traz mais sofrimentos, mais dores, mais tristeza, mais desengano, é muito pior a vida. Isso acaba, se a pessoa insiste
situação, acaba até tendo que ir para planetas mais inferiores, porque fica incompatível com a frequência das outras pessoas, não é? Então, mas não é porque Deus está punindo, não foi ele, foi as suas escolhas. É só para deixar bem claro aqui, né, para aqueles que estão nos ouvindo, não é? Deus não pune. A gente sempre fala isso, né? Deus não pune ninguém. A punição vem do próprio ser, né? Do próprio homem que está aqui na matéria, né? É isso. E ver também o seguinte, eu estava pensando que nós somos parecidos e todos diferentes. Não tem Uhum. um ser humano igual ao outro. Não existe. Mas não existe mesmo. Então, está assim que fulano de tal, nasceu dia tal, morreu dia tal, não é igual ao outro que nasceu dia tal, morreu dia... Não, ninguém é igual a Não, ninguém. E, ao mesmo tempo, nós nos assemelhamos. É um jogo complicadíssimo, que a gente não entende, mas a gente tem que saber que existe. Nós não somos iguais e, ao mesmo tempo, muito parecidos. É uma contradição, mas eu sinto assim, pelo menos. a Né? caminhada é individual, né? Isso, Então, isso. É escolha, é, né? exatamente. Ele dá essa liberdade a gente? Dá liberdade, sim. O negócio é ter coragem de usar, né? De usar no bom sentido, né? Verdade. Aí é que está o jogo complicado. Mas estamos aí, né? Não podemos desistir, é muito importante. Errar tudo bem, mas não desistir nunca, né? Jamais. É. Vamos lá, então. Aqueles que compreendem as correções do Todo Misericordioso reajustam-se em círculo de vida nova e promissora. Vencida a tempestade íntima, revalorizam as oportunidades de aprender, servir e construir, e, fundamentados nas amargas experiências de ontem, aplicam as graças da vida superior com vistas ao amanhã. Então, diferente do rebelde, aquele que entende que a dor vem para nos corrigir no caminho, certamente evita milênios de dor e sofrimento, pois não repete o erro e segue subindo os degraus da evolução de forma muito mais rápida e alcançando a perfeição relativa de forma muito mais tranquila. O inteligente aprende com o próprio erro, mas o sábio aprende com o erro dos outros. Podemos evitar muita dor já indo pelo caminho certo, seguindo os bons exemplos, principalmente o Cristo, mas também a doutrina espírita, por exemplo, através do livro Céu e Inferno, que estamos estudando toda segunda-feira lá no SEAS. Temos muitos, milhares de exemplos dados pelos irmãos desencarnados a Kardec, revelando como se deu os seus desencarnes dependendo da forma com que viveram, fazendo com que possamos aprender muita coisa sem necessariamente precisar passar por certas dores e sofrimentos, que a gente possa entender esse mecanismo, não perdermos tempo com lamúrias, estar sempre olhando para frente e procurando acertar o que erramos e construindo instrumentos para que novos não errem, tirando a pedra do caminho para que outros não tropecem, compartilhando nossas experiências para que outros já não errem, sendo assim instrumentos da renovação planetária, pois sabemos que o que deixarmos de bom aqui na Terra, nós mesmos seremos os herdeiros em futuras reencarnações. Abro para vocês novamente. Então, esse aí, Vitor, é aquele, no caso, eles se referem àqueles que compreendem a correção, não é? São aqueles que já erraram, já sofreram, né? E retornam aos seus passos, não é? Então, eles já aprendem já com resignação, já enfrentam, né, as situações sabendo que aquilo é momentâneo, né? Que é uma coisa que é passageira, né? É o filho pródigo voltando para casa, né?
no caso, você falou. Aí ele é recebido pelo pai, com todo carinho. Claro, todas as mazelas que ele viveu tá ali, impressa nele, né? Mas o amor de pai, né? Cobre, recupera essas chagas, essa dor, né? Toda que ele sofreu, né? É uma questão assim de entender, né? Quando Jesus falava que para segui-lo, né? Que ele diz que o jugo é leve e suave. Não, peraí, que eu sempre faço confusão, né? O fardo é leve, seu jugo é suave, não é? Quer dizer, não quer dizer que as pessoas vão, porque eu estou seguindo agora, estou indo nos passos, eu não vou ter mais sofrimento? Sim, vai continuar, mas tem o consolo divino, né? Que faz com que o jugo seja leve, né? Por conta do acerto do passo, né? Que a gente dá, não é? Acaba sendo suave tudo isso. A compreensão da doutrina espírita ajuda muito a compreender, né? Isso nos ajuda porque aí a gente não se revolta, a gente vê que aquilo é uma maneira que a gente encontrou também de estar caminhando para frente. Sim, claro, né? Tem que fazer certas renúncias para você caminhar. A renúncia também ajuda a gente a crescer. Há tantas coisas fazendo parte que o importante, no meu entender, é a gente ter boa vontade e não desistir. É fundamental, né? Uhum. Não deixar o mau humor, não adianta nada. Ficar com mau humor não adianta nada, não resolve nada, né? Xingar, menos ainda. É respirar, dar um tempo para você. Preciso descansar, descansa também, pode descansar, não tem problema nenhum, né? Mas não desistir e vamos embora, né? E como a gente puder ir, vamos embora. É não desistir, é muito importante, não é? Então, para finalizar, Emmanuel vem no último parágrafo. Não te esqueças de que o mal não pode oferecer retificações a ninguém. Quando a correção do Senhor alcançar-te o caminho, aceita humildemente, convicto de que constitui verdadeira mensagem do céu. Não acredite que faz parte sofrer para aprender, e por isso vou fugindo. Peraí que deu uma mensagem aqui. E por isso vou fugindo do bem que devo fazer, pois sei que a correção virá. Não é assim. Muitas vezes ficamos recapitulando as mesmas dores, os mesmos erros, e não há mais nada de novo ali para aprender. Apenas a manutenção da dor devido à manutenção do erro. E um ciclo vicioso. Apenas o bem nos traz novidades e amplia nossas possibilidades de evoluir e crescer. É o famoso aceita que dói menos. Devemos buscar a dor, devemos buscar a dor, mas não no sentido de trazer ela para nós, mas no sentido de buscar aonde ela está acontecendo e sermos o instrumento do seu alívio, pois a dor a qual não vamos atrás, ela vem atrás de nós. E aí sim nos pega, nos forçando a buscar os recursos para minorá-la. Então é isso, a dor, ela faz parte do mundo, mas a gente não precisa necessariamente sofrer para aprender. É um instrumento, mas não é um instrumento necessário, porque muitas vezes a dor ela vem só para nos obrigar a nos voltar para o bem. Mas se a gente já fizer o bem, a gente não precisa sofrer. Como eu falei, tem muita gente sofrendo e que não tem mais nada para aprender com aquela dor. Ele só permanece na dor porque ele insiste no erro. E aí repete, às vezes, mais de uma encarnação, repetindo os mesmos erros e passando pelos mesmos sofrimentos de forma desnecessária, porque ele não precisava mais daquilo, só que ele insiste,
no erro, e aí sofre a consequência. Vamos nos voltar para o bem. E aí eu botei essa receita no final, que eu acho que é a receita que mais evita a dor, que é a gente ir atrás da dor. A gente não espera a dor chegar, a gente vai aonde ela já está acontecendo. A gente vai ao hospital e leva o lenitivo, a gente vai para aquela pessoa que está passando fome e leva comida, a gente vai para aquele vizinho que está precisando de ajuda e leva ajuda. E aí cada um dentro do seu, né? Aí é o que eu falo, cada um faz o que é possível dentro do seu ciclo de poder, né? De influência. Você leva tudo de bom que você puder levar para todos que estão à sua volta. E aí, sabe o que que acontece? O sofrimento nunca vai te alcançar. Porque se todo mundo fizesse isso que eu estou falando, não existia sofrimento no mundo. Isso é verdade. Porque, na verdade, o sofrimento não ia existir. Porque estaríamos todos o tempo todo combatendo o sofrimento, né? Levando lenitivo, levando, e aí o dia que você tivesse precisando, automaticamente já teria alguém trazendo para você o lenitivo. Então Também. o sofrimento até existiria porque a matéria é sofrimento em algum grau, né? Mas você estaria o tempo todo já rapidamente recebendo o lenitivo para aquele sofrimento quando você estivesse precisando, e aí quando você já não estivesse precisando, você estaria automaticamente disposto a levar a quem está precisando, e assim ninguém ia sofrer, né, quase nada, né? Ia ser sempre o mínimo, todo mundo ia sofrer sempre só o mínimo do mínimo necessário até que o próximo te trouxesse o lenitivo, né? Então, olha que maravilha. Então olha só, a gente não precisa sofrer para aprender. É isso que a gente tem que entender desse texto. O sofrimento às vezes é necessário, mas ele não é indispensável. O amor cobre a multidão dos pecados, mais uma vez. O amor pode nos colocar de volta no caminho certo sem que a gente precisa sofrer, ou que a gente sofra só o mínimo do mínimo necessário. Então não vamos ficar nessa, porque às vezes o espírito é conhecido, né? Tem gente que acha, você é espírita, é aquele que gosta de sofrer. Não, Não, não é. não O é isso, espírita não não. gosta de sofrer. O espírita, Não, ele entende o sofrimento. entende o É sofrimento. diferente. E por a gente entender o sofrimento, a gente entende, inclusive, que ele não é necessário. Que a É, gente pode quebrar esse ciclo. Que a é, gente pode ser mais proativo, que nós isso, podemos ir atrás do isso, sofrimento dos outros e assim fazer com que isso, eles cessem. isso, E aí, isso. quando a gente precisar, também virão cessar o nosso. E aí o sofrimento não é mais necessário. É isso que a gente tem que entender, que o sofrimento, na verdade, não é necessário. Ele pode não ser necessário se a gente substituir ele pela proatividade, no amor, na Exatamente, caridade e no bem. O exatamente, dia que toda a exatamente, humanidade estiver fazendo isso, ninguém mais vai sofrer. E é exatamente. isso que eu tinha para a noite de hoje. E abro para É isso vocês aí. aí para os comentários finais. Quanto mais você ajudar, menos você se desespera consigo e menos você sofre, porque você ajuda o outro a melhorar o sofrimento dele. É isso que acontece. Enfim, temos que nos dar as mãos. É isto, nos dar as mãos. Mas dar as mãos mesmo, né? Né? O mundo ainda não está assim, de dar as mãos para todo mundo, não está. Nós sabemos que não está. Mas também sabemos que estamos na transição planetária, e isso vai acontecer. Outra seleção que vai ser muito grande. Nossa, é a última oportunidade de todos nós para ficar aqui na Terra, é essa. A gente está sabendo. Então, está nas nossas mãos também, né? Não há dúvida disso. Né? Exato. Então, o que ele fala aqui, o mal ele não pode oferecer retificações a ninguém. Quer dizer, a gente não se corrige com o mal, pelo contrário, né? Não, Quer dizer, enquanto as pessoas estão voltadas no mal, na revolta, né, isso só vai dificultando cada vez mais a existência, né? Só vai, vamos dizer, piorando a situação da própria criatura, não é? Então, assim, é somente com a correção, né, do Senhor, somente quando a compreensão que a pessoa tem com relação ao próprio destino, digamos assim, que ele diz que o destino é de Deus, não, mas é o destino é a gente que faz, né? Senão a gente não teria livre-arbítrio, né?
Então, quando ele tem compreensão disso, que o caminho dele está assim por conta dele mesmo, é onde ele começa a alcançar esse caminho do Pai, não é? É onde ele vai ter a aceitação, né? Aprender a amar, né? Que é o que ele fala, é somente através do amor que nós podemos crescer como espíritos mesmo. É esse amor fraterno, esse amor universal que Jesus nos ensinou e não aprendemos ainda, né? A entender esse amor divino, não é? E é por aí. Ele fala que é onde aí o sofrimento, vai passar? Não, mas ele se torna leve, Isso, suave, isso, né? É a isso, compreensão que a gente dá isso, a tudo isso, que nos acontece, isso, né? isso. É isso. Bem, quero agradecer a todos, agradecer a Deus principalmente pela oportunidade e pedir ao João, que vai fazer o estudo da semana que vem, para fazer a nossa prece de encerramento. Então, vamos fechar os nossos olhos, elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, e agradecer ao nosso Mestre Irmão Jesus, mais uma vez, pelos ensinamentos que ele nos deixou, que nós possamos entender e aceitar as nossas, como eu vou falar, as nossas correções pelo nosso Pai maior, né? E não ficarmos revoltados, compreendendo e aceitando. Graças a Deus. Graças a Deus, pessoal. Então, uma boa noite para todos. Deixa o seu joinha, ativa o sininho, se inscreve no canal e vamos fazer com que essa mensagem chegue o mais longe possível. Fiquem com Deus e até semana que vem, Uma boa pessoal. noite para Uma boa noite para semana para todos. todos. Pessoal. Bom fim de Tchau, boa semana noite, para gente. todos. Até Fiquem